Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje, o nosso papo vai estar para lá de especial, estaremos falando sobre liberdade de imprensa. Pois é, hoje se comemora no Brasil o Dia da Liberdade de Imprensa e é por isso que estamos aqui. Estarei com o Carlos Alberto Zancan, do Jornal Popular aqui de Nova Prata. Estarei também com a representante do Correio Livre, a Renata Grzegorek. E aí qualquer coisa ela vai me corrigir ao sobrenome. E Marisol Santos, via Skype, também falando sobre toda a sua experiência à frente das telas. Então, pessoal, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar esse programa, esta segunda-feira, eu gostaria de agradecer aos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Kiron, Centro Cultural, a Objetivo, Ambiente sob Medida, Prana, Energia Vital, RP, Mercados, Manfi, Produtos Alimentícios e a Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade. Então, pessoal, meu bom dia a você que está em casa e os meus convidados que estão aqui comigo. Bom dia, Caco, seja muito bem-vindo. Bom dia, Laura. Bom dia a Renata, Marisol, que está em Caxias, participando desse debate de um tema muito importante, né? Cumprimentos, inclusive, a Conecta, que está nos dando essa oportunidade de nós falarmos sobre liberdade de imprensa, que é um tema que muitas vezes não é tão conhecido do grande público, mas ele é um tema que é fundamental para a sociedade como um todo e principalmente para nós, que estamos ligados diretamente aos veículos de comunicação, nós, jornais, televisão, vocês aqui da Conecta, né, as rádios, hoje as mídias, né, digitais, enfim, nós temos responsabilidades, né? Tem toda uma contextualização do que é liberdade de imprensa, que depois, se vocês me permitirem, eu vou fazer a leitura de um texto que eu fiz o meu teminha de casa, né? Mas a liberdade de imprensa, antes de mais nada, ela aborda, ela é definida, digamos assim, pela não interferência do Estado nos órgãos de imprensa, né? Essa é a primeira questão. Claro que nós depois podemos trazer alguma coisa em termos de mundo, em termos de Brasil, em termos de Estado, em termos eu acho que da nossa região, da nossa realidade, que é o mais importante, né? Mas contextualizando a questão da liberdade de imprensa, que hoje, o dia 7 de junho, é o dia nacional da liberdade de imprensa, né? Nós temos o dia 3 de maio, que é o dia mundial da liberdade de imprensa, que foi algo instituído pela Assembleia das Nações Unidas, pela ONU, né? Mas é um tema muito, muito importante e muito recorrente, né? Principalmente nos dias de hoje, aí, que a gente está vendo alguns embates, mas dentro desse do Brasil, na atualidade, eu acredito que nós diretamente, assim, nós não temos uma influência muito grande do Estado nos meios de comunicação, muito embora haja divergência, né? Isso acontece mais nas ditaduras, né? Todos nós sabemos que elas têm o controle da mídia, mas eu acho que esse é o assunto assim, para a gente ir discorrendo durante o programa. Com certeza. E, Caco, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais, tua trajetória dentro da imprensa. Um pouquinho mais, eu acho que é meio complicado, né? A gente, com todo esse tempo que nós estamos aí, oficialmente, digamos assim, enquanto diretor do Jornal Popular, agora nesse mês de junho, no dia 16, que é a semana que vem, nós estamos completando 32 anos. E em dezembro eu estou completando 36 anos, né? Porque antes do jornal eu tive uma outra atividade de assessoria de imprensa no município. Então não é nada, mas mais um pouquinho aí nós estamos com 40 anos na atividade jornalística e com um compromisso não somente com Nova Prata, mas um compromisso com toda a nossa região, né? Então, apesar
das dificuldades, eu sempre digo para todo mundo, desculpe a expressão, né? Isso é uma cachaça, né? Quando a gente entra, a gente se apaixona, a profissão, a atividade em si está acima de questões financeiras, está acima de tudo. Claro que dentro desses conceitos aí da liberdade de imprensa, onde que a ética é um dos princípios fundamentais, mas você tem que partir de você antes de mais nada, né? Não adianta você ter um veículo de comunicação se você, enquanto profissional de imprensa, você não está imbuído dessa filosofia de você fazer um trabalho sério, de você trabalhar com ética, enfim, e de levar a informação verdadeira, que afinal de contas esse é o objetivo, né? Em épocas que nós estamos vendo aí muitas fake news, muitas mentiras que acabam, né, no conceito da maioria da população, ou grande parte dela, se tornando verdade. E não é assim, né? Então nós temos que ter esse conceito, temos que ter essa definição bastante presente. Com certeza. Muito obrigada, Caco. E Renata, agora contigo a palavra, a tua apresentação para essa manhã, falando também sobre esse papo que é tão importante. Com certeza. Bom dia, Laura. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, Marisol, que nos acompanha também via Skype. Bom dia a todos que estão conosco neste programa hoje de manhã. Então, meu nome é Renata Gzegorek, eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, me formei em janeiro de 2016 e meses depois já vim para Nova Prata. Cheguei em Nova Prata em maio do mesmo ano e desde então estou no jornal Correio Livre. Então, há 5 anos trabalho como jornalista do Correio Livre aqui de Nova Prata. Com certeza hoje é uma data para a gente falar, é um momento muito importante, enfim, ainda mais diante de tempos tão difíceis. Eu digo difíceis no sentido em que muitas pessoas acham que podem ser profissionais da comunicação. Só pelo simples fato de terem um celular à mão, vão registrar uma foto, vão divulgar, e dependendo da maneira como é divulgada, da informação que é colocada, pode gerar um alarde, pode prejudicar outras pessoas. Então, assim, é uma questão muito delicada. E essa questão da liberdade de imprensa, que nos apoia em certos aspectos, então nos dá a questão do apoio, mas também nos cobra deveres, na questão da ética, de divulgarmos informações confiáveis, de sermos veículos de credibilidade. Existe muito essa questão da checagem das informações, de irmos atrás, de verificarmos o que realmente é verdadeiro ou não. Então, é importante essa nossa conversa hoje para levarmos essa questão para quem está nos acompanhando. Com certeza, Renata. Muito legal a tua colocação e muito bom ter você aqui conosco. E agora, vou dar o meu bom dia, um espaço para apresentação a Marisol Santos. Bom dia, Marisol. Oi, bom dia para todos vocês, Laura, Renata, Caco. Quero dizer para vocês que adoraria estar aí no estúdio, gostaria de poder estar neste momento em Nova Prata, sentadinha no sofá, tomando esse chazinho, conversando com vocês. Infelizmente, meu começo de semana aqui é bastante atribulado. Nesse momento estou aqui na Câmara de Vereadores, né? Então temos uma agenda difícil hoje, então não pude estar, mas a gente participa da maneira que pode, então é um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de discutir algo que realmente é essencial. E acho que agora a Renata, inclusive, falou muito bem sobre essa questão de que em que momento nós, jornalistas, estamos vivendo, assim, né? Eu, nesse momento, não atuando efetivamente no jornalismo, né? Mas, de certa maneira, acompanhando efetivamente o trabalho dos colegas e com uma grande preocupação, inclusive. Porque quando a gente fala sobre essa questão, que também o Caco falou, sobre fake news, né? Nós vivemos este momento, um momento em que a informação está muito mais ao alcance de todos. Mas isso é teoria da informação, né? Quanto mais informações nós temos, mais equívocos também nós temos por aí, mais pessoas que se passam, como disse a nossa colega Renata, se passam talvez por jornalistas,
para quem não tem essa visão. Mas, assim, o jornalista, ele passa por um curso, toda uma preparação, né, pela faculdade, pelo entendimento, se discute muito legislação, ética, tudo isso que a gente vai falar aqui sobre essa questão da liberdade de imprensa. Então, acho que existe uma preocupação muito grande, e quando a gente vê colegas sofrendo muito também nas ruas, né, com dificuldade de trabalhar, às vezes, por N motivos, né, por violências das mais diversas, então é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, e um alerta também, né, de que essa informação, quando ela vem de um profissional qualificado, ela vem com uma qualidade, ela vem com essa formação, então essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Então é um prazer poder discutir isso com vocês. Só para contar um pouquinho, que eu sei que a Laura já ia pedir isso, né, para a gente falar também um pouco da vida, então... eu sou formada há bem mais tempo que a Renata, viu, Renata? Eu me formei em jornalismo ainda no ano 2000, aqui em Caxias, na Universidade de Caxias do Sul. Depois eu fiz uma segunda graduação em Relações Públicas, também aqui pela UFS, e ainda uma especialização em Comunicação Jornalística. Ainda quando estudante de jornalismo na UFS, eu trabalhei como bolsista, né, foram vários anos, assim, na UFS TV, que era a TV universitária, hoje ela não existe mais, mas ensinou muita gente, colocou muita gente no mercado de trabalho, e trabalhei na UFS TV e na rádio da universidade por uns 10 anos, mais ou menos. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na RBS TV, e aí apresentei o Jornal do Almoço, com alegria para toda a região da Serra, 1 milhão de pessoas pelo menos, por mais 10, quase 11 anos. E aí eu pedi para sair da RBS em janeiro de 2019, para encarar um novo desafio, que era sair da TV, mas continuar jornalista trabalhando em assessoria de imprensa. E aí fui trabalhando na assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa, com o deputado estadual Nerio Carteiro, e aí essa veia, né, acabou surgindo assim, que a gente já tem muito no jornalismo, essa preocupação com a comunidade, acabou se ampliando, e hoje eu sou vereadora aqui em Caxias do Sul. Mas seguimos o debate, a gente vai falar muito sobre isso, acho muito importante que a gente discuta, que a gente converse com as pessoas, que deixe claro, né? Outro dia eu estava vendo aqui no Google, assim, que dizia, qual é a principal pergunta que a gente tem que fazer hoje? Qual é a fonte? Quem está falando isso, né? Com que propriedade a pessoa está falando isso? Que veículo é esse? Porque há, por parte dos veículos e por parte dos jornalistas, uma preocupação muito grande com a correção da informação. Mas com os indivíduos, de maneira geral, que não estão proibidos de forma alguma de passar suas informações, de transmitir as suas informações, mas da parte deles não há esta cobrança. Então a gente tem que ficar um pouco mais atento a isso, é muito importante. Com certeza. Muito obrigada, Marisol. E sim, para iniciarmos esse debate, que vai ser super especial e tão importante, eu até vou iniciar com a questão do direito assegurado da Constituição para a imprensa, que garante à imprensa, ao conjunto de jornais, revistas ou outros meios de comunicação total liberdade para divulgação de informações, sendo pensamento jornalístico manifestado sem restrições, intervenções ou censuras prévias do Estado ou de qualquer outra. Mas tem uma outra situação também, que dentro da Constituição também prevê a vedação ao anonimato. Era o que também muito bem colocado pela Marisol. Então, pessoal, para falarmos sobre isso, a imprensa, sim, ela é muito importante na comunicação de uma comunidade. Renata? Com certeza. A imprensa, ela acaba mostrando a cara, enfim, da comunidade. Nós também, como o Caco, trabalhamos em uma comunidade não tão grande, né? O jornal impresso, enfim. Então, ele mostra muito o que acontece em Nova Prata, na nossa região. E como somos, enfim, um veículo de comunicação semanal, mais do que nunca precisamos ter esse cuidado com a questão dos detalhes, das informações, do que vamos divulgar. Porque uma informação, daqui a pouco, colocada de forma errada, pode, como eu já coloquei antes, né, prejudicar muitas pessoas. E é o nosso nome que está lá. Então, a importância da credibilidade é uma questão que a gente vem construindo há anos.
Então, é algo que a gente sempre busca, manter a questão da informação correta, de checar as informações. A Marisol falava a questão da fonte. Mas quem é a fonte? Por vezes recebemos em grupos de WhatsApp, aconteceu um acidente, vai acontecer uma manifestação, uma passeata, mas até que ponto aquilo é verídico? Aconteceu um acidente e teve óbito. Nós não podemos sermos inconsequentes ao ponto de simplesmente divulgarmos, sem irmos a fundo, sem checarmos, sem verificarmos se aquela informação é verdadeira ou não. Então, por isso existem os órgãos responsáveis, as pessoas com quem a gente pode verificar se aquela informação realmente é verdadeira ou não. E muitas pessoas esperam ansiosas pela questão na quinta-feira, quando o jornal impresso chega na sua casa, para poder ficar sabendo um pouquinho mais do que acontece aqui na nossa região. Então, a importância é muito grande e que a gente sempre consiga manter o jornal impresso, apesar de todas as dificuldades, de todas as questões que existem, né, para continuar levando informação para os nossos leitores. Com certeza. Caco, falando sobre essa importância da imprensa na comunidade, bem colocado pela Renata, em relação a buscar fontes, estar atento ao que se transmite para a pessoa que está em casa, esse cuidado também com essas redes sociais que por vezes elas não agregam, elas não agregam a nossa comunicação. Esse é um cuidado muito grande que hoje nós temos que ter. A informação imediata, ela é boa por um lado, mas eu vou me permitir até elogiar os 2 jornais de Nova Prata, que são, eu diria sem dúvida alguma, estão entre os melhores do Rio Grande do Sul. Tá? Eu sei disso, porque eu fiz parte da diretoria da DJOR, Associação dos Jornais do interior do Rio Grande do Sul, e tem um detalhe muito importante nessa questão, que muitas vezes, eu não vou dizer, existe a maldade, sempre está presente, e não só no meio jornalístico, mas muitas vezes, se nós não nos cuidarmos, nós somos induzidos ao erro, né? Ou nos passam informações equivocadas, mesmo pessoas que de repente a gente tem uma certa confiança. Eu quero crer que, na maioria das vezes, isso não acontece por dolo, né? Mas por ingenuidade. Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa tenta puxar sempre a brasa para o seu assado e você tem que analisar muito bem. Se me permitirem, vou fazer um autoelogio agora de um trabalho que eu sempre gostei de fazer, um trabalho de pesquisa. Já faz uns 2 meses, nós começamos fazendo um especial sobre a Compré, que era uma antiga empresa aqui de Nova Prata, que fazia mais de 25 anos que eu estava largando, nós estávamos divulgando por N vezes algumas informações equivocadas, né? Que depois de quase 3 décadas, 2 décadas e meia, a gente foi pesquisar e tanto é que são 2 páginas esse material. Tem saído cada 15 dias, a gente fez da Compré, e essa da Compré a gente fez toda a ala esquerda do jornal das páginas centrais, aquela informação antiga, e a ala direita um estudo mais apurado, uma pesquisa mais apurada do que realmente foi essa empresa. Depois nós fizemos o Pastifício Caxiense, o Moinho Pratense, né? Depois a gente fez a cervejaria Regência e na última semana, na penúltima semana, a gente fez o histórico da extinta Fundiferro. E a Marisol falou muito bem a questão da fonte, a Renata abordou essa questão também. E quem for ler essa matéria da Fundiferro vai ver que tem 6 versões diferentes lá. Eu botei primeira versão, segunda versão, terceira versão. Por quê? São empresas antigas de 30, 40, 50, 60, quase 100 anos em Nova Prata, que envolveram muitas famílias tradicionais, e que em determinado momento a sociedade foi recomposta, foi desfeita, entraram pessoas, saíram pessoas, e tem aqueles interesses, e até, me desculpe aqui, brigas de família do passado, que a gente, e cada um querendo dar a sua versão. Então, o meu compromisso não é um compromisso do jornal também histórico, mas sim levantar as informações, o maior número possível de informações, exatamente para possibilitar que
futuramente algum historiador, algum escritor possa ter, digamos, uma base que todas as informações aí constam a fonte, da onde que saiu, né, para que eles possam ter, digamos, um material base para que possam aprofundar os seus estudos. Então é um material que está fazendo um sucesso enorme, não só das famílias envolvidas, dos ex-funcionários, ex-diretores, enfim. Tanto é que nós já temos mais 3 ou 4 empresas aí, só que é um trabalho assim de 30, 40 dias cada uma dessas empresas, porque são empresas que estão extintas. Então, na busca de informação o mais correto possível, o mais preciso possível, de fotografias, de tentar amenizar essas relações de família do passado, um conta uma história, outro conta a outra, e de omitir algumas informações, no bom sentido, exatamente para não me lembrar. Então, acho que esse é o trabalho que nos orgulha bastante, e que nós estamos fazendo, e, enfim, e que vamos continuar fazendo nesse sentido. Com certeza. Marisol, agora uma pergunta para ti. Para quem trabalhou tanto tempo atrás, à frente das câmeras, pela RBS como jornalista, e hoje estando no cargo, estando numa vereança. Marisol, como tu vês a questão da imprensa livre? Pensando tanto quando estava atuante como jornalista e hoje como tu estás à frente de uma comunidade que precisa receber boas informações. Pois é, Laura, eu acho que assim eu falo muito que a questão de estar, né, aqui nesse momento como vereadora em Caxias do Sul, eu trago muito aprendizado justamente dessa questão toda da minha trajetória, né, da profissional jornalista também. Por muitos motivos, muitas semelhanças, como eu disse sim, antes, né, em relação à questão e à proximidade que a gente tem com a comunidade, o que faz o jornalista, entendeu o que eu quero dizer? A gente muitas vezes recebe uma denúncia, uma reclamação, uma reivindicação, e a gente tenta colocar luz nisso. Então, a gente traz esse assunto à tona, a gente discute esse assunto com a comunidade, a gente apresenta esse assunto e a gente busca as pessoas responsáveis para que respondam o que está acontecendo ali, qual é aquela situação. Então, é muito semelhante ao trabalho que faz um legislador, que muitas vezes vai receber alguma reivindicação, alguma crítica, alguma sugestão, enfim, e vai fazer justamente esse elo, que é a mesma coisa que a gente fazia também no jornalismo, né? Então, tem muita proximidade com isso. Uma outra questão que eu trago muito e que hoje a gente sente muita falta, e eu digo isso com clareza porque eu percebo isso diariamente, é esse nosso cuidado, né? O cuidado do jornalismo que vem inerente à nossa profissão e a tudo que a gente estudou, que é de não jogar uma informação no ar. Eu tenho um cuidado muito grande aqui, né? Nas nossas discussões em plenário. Eu não admito quando alguém diz, isso me chateia, quando alguém diz, olha, parece que tal coisa vai acontecer, e se acontecer a gente deve, isso eu acho um absurdo. Nós não trabalhamos dessa forma, né? O jornalista, ele não joga essa informação se ele não tiver, como a gente está falando aí, com os convidados que estão presencialmente aí, a Renata falou há pouco, inclusive, a gente não joga uma informação sem ter uma confirmação, algo que seja oficial, por entender justamente o quanto ela pode mexer, envolver, mobilizar a comunidade em várias situações, né? E as pessoas, de maneira geral, não têm essa preocupação. Eu lembro muito, assim, na TV, e agora me veio isso na cabeça, de uma ocasião em que aconteceu um acidente, era um acidente grave, um acidente com morte, e houve um registro, né, na TV de quem era, né, com o nome da vítima. E isso vinha, inclusive, confirmado oficialmente pela polícia. E quando o jornal sai do ar, alguém liga e diz, isso que vocês fizeram não está certo, porque a família não tinha sido avisada, ou ficou sabendo naquele momento. Então, são as lições que a gente tira e que isso só vai acontecer para quem tem a responsabilidade profissional de dizer, olha, às vezes mesmo a informação oficial não me dá essa possibilidade de mexer com a vida das pessoas. Agora, nas redes sociais, isso já teria saído, né, sem nenhuma preocupação se aquela pessoa tem mãe, tem pai, tem filhos, tem avós, tem família.
que é o que a gente infelizmente vê muito, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. E quando a gente fala sobre imprensa livre, né, Laura, o que é muito claro para mim? Não existe uma sociedade democrática sem liberdade de imprensa. Não existe. Quando a gente fala, às vezes, assim, muitas pessoas podem falar até sem pensar. Mas vocês imaginem, quando a gente diz, mas esses casos de corrupção, um problema, a gente ouviu. Como é que a gente ficou sabendo deles efetivamente? Por uma imprensa livre que tem essa possibilidade, né, essa liberdade de falar sobre esses assuntos. Porque nós poderíamos viver num momento em que o nosso país já viveu, de não poder tratar, de ter uma censura prévia, e olha, isso vocês não podem falar, isso não é assim, enfim. Hoje a gente pode falar sobre tudo com esses critérios, né, que a imprensa oficial sempre vai ter. Imprensa oficial, não quero dizer a imprensa de governo, né? Quero falar os veículos de comunicação, os jornalistas, enfim. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante, assim, porque a comunidade tem que perceber como chegam essas informações, de que maneira chegam, e as possibilidades que a gente tem realmente de receber informações verídicas a partir dos veículos de comunicação. Então, não existe uma sociedade democrática sem liberdade de imprensa de forma alguma. Então, em qualquer âmbito, no âmbito do jornalismo, hoje, né, neste momento também no âmbito da política, a gente percebe o quanto é essencial. Ótimo, Marisol, muito bem colocado em relação até o a questão que tu estavas colocando de ter toda essa questão de posicionamento. Quando alguém está repassando uma informação, ela precisa ser livre de posicionamento. A informação ela tem que ser correta para a pessoa, para quem está recebendo. E sim, Caco, tu tinhas uma colocação dentro do que a Marisol estava falando. Eu sou um pouquinho ansioso por natureza, né? E Marisol, só para fazer uma complementação até do que você falou e que a Marisol está falando agora, eu fiz um teminha de casa, embora eu já tenha falado lá no início, né? Como falamos hoje, por que nós estamos aqui, né? Dia 7 de junho é dia da liberdade de imprensa no Brasil. E o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ele é celebrado, como nós também já abordamos antes, no dia 3 de maio, data esta instituída em 20 de dezembro de 1993 pela Assembleia das Nações Unidas, a ONU, né? A data celebra o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. No Brasil, o Dia da Liberdade de Imprensa, então, é celebrado no dia 7 de junho, com o objetivo, exatamente, ressaltando o que a Marisol falou, de reafirmar o compromisso de ética dos veículos e profissionais de imprensa com a verdade. A liberdade de imprensa pressupõe garantia de informações em meios de comunicação sem que haja qualquer tipo de censura ou interferência do Estado. Essa é a definição, né? Então, para vocês que estão nos assistindo em casa e os meus colegas debatedores aqui nesse momento, para a gente ver que isso é algo amplo, não é algo de Nova Prata, de Caxias do Sul, da nossa região, do estado do Brasil, é algo mundial. Existe toda uma legislação e nós, né, profissionais de imprensa, nós estamos sujeitos a ela. Como eu falei também, quando é que não acontece, quando que não acontece essa liberdade de imprensa, né? Geralmente nas ditaduras aí, né? Vamos citar alguns exemplos aí, China, Coreia do Norte, Cuba, enfim, né? Alguns países aí que os órgãos de imprensa aí, eles têm o domínio, né? E divulgam o que o Estado quer. Né? Então, nós temos que dar graças a Deus aí de nós estarmos inseridos nesse contexto. Né? Então, nós temos essa liberdade, mas que essa liberdade, como nós já falamos anteriormente, ela tem, além do profissionalismo, esse profissionalismo ele está sustentado na ética. Né? Se você cair fora da ética aí, nós que trabalhamos com o veículo jornal, né? Imprensa escrita, né? O papel aceita tudo. Né? Mas você pode
né, a gente já foi alvo de processo, evidentemente que não por dolo, né, por ter cometido alguns deslizes, e a gente pagou por isso. Né? Assim como a gente está falando hoje das mídias sociais, né? Todo mundo acha que tem o direito de postar o que quer, não. Ela pode ser penalizada por isso. Tem legislação, inclusive, específica por isso. Tem muita gente hoje que se esconde no anonimato, né? Aí vem a questão da fonte, mas por trás disso tudo, hoje é muito fácil você chegar na raiz do problema, e essas pessoas aí... Nós tivemos agora esse final de semana, que até bombou ontem na internet, um caso aí de uma cantora, que ela é gaúcha, né, ex-mulher me fugiu do Whindersson lá, né, que ele perdeu uma criança, muita gente culpando ela direto ou indiretamente, que não tem nada a ver, né. Nós sabemos que aqui em Veranópolis, há alguns anos também, uma menina aí com a história das redes sociais, aí postaram uma foto dela lá, que ela acabou cometendo suicídio, que não foi a primeira, né? Então, tem sim que ter muito cuidado com a fonte, né? Você não pode, muitas vezes, expressar, não é que você não possa expressar o seu pensamento, mas tem o espaço certo para isso. Agora, uma matéria, ela tem que ser isenta de qualquer coisa. Você tem que registrar o que é, né? Infelizmente, a gente vê, inclusive, muitos colegas não fazendo isso. E que eu, particularmente, repudio aqui até publicamente. Eu não concordo com certas informações, né? Então, até porque não é que por a gente ser um pouquinho mais experiente, digamos assim, quase 35 anos, 36 anos de imprensa, nós já temos um amadurecimento, né, uma cultura um pouquinho diferenciada, que hoje, né, como não sei se foi a Renata Marisol que falou, hoje o celular você pega e você fala o que quer aí, não é assim. Não é assim. Todo mundo se acha no direito, eu fiz uma foto, vou publicar, daqui a pouco o direito de um vai até quando começa o direito do outro. Né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande nesse sentido. Ótimo. Então, pessoal, com todo esse bate-papo que está super especial nessa manhã, com esses convidados que estão abrilhantando o nosso Algo a Mais, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês.
Ligue 10355, Adilnet Telecom. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, desta segunda-feira, iniciando muito bem a semana, com o papo sobre a liberdade de imprensa. Estou aqui com a Renata, lá do Correio Livre, Jornal Correio Livre, o Caco representando o Jornal Popular, e também estamos conversando diretamente via Skype com Marisol Santos, que esteve muito tempo à frente da TV, da RBS, e hoje está como vereadora de Caxias do Sul. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. A Kiron, Centro Cultural, onde você encontra línguas, reforço escolar, ensino superior, Cruzeiro do Sul, a Objetivo, ambiente sob medida. Aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra a Objetivo numa linda esquina, com uma loja incrível para você poder mobiliar sua casa, ter seus acessórios, pode passar aí no Objetivo, que tá lindo de ver. Prana Energia Vital, um centro de terapias em Veranópolis. A URP Mercados também, hoje com um espaço amplo no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. Um espaço amplo, organizado, muito bonito para te atender. Vale a pena passar, inclusive, porque os horários são especiais. Até às 21 horas, de segunda a sexta, domingos e feriados até às 20 horas. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença, e sim faz a diferença todas as manhãs no meu café da manhã. A Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo aqui de felicidade. Então, agora, voltando com o nosso papo nessa manhã, eu gostaria de, para voltar, falar sobre, sim, informação com grandes fontes. Então, Thiago, nessa manhã, o que temos para o nosso Expresso ao meio-dia que está produzindo nesse momento? Bom dia, Laura. Bom dia, Renata. Bom dia, Marisol. Bom dia, Caco Zancan. A responsabilidade é grande, pois estamos falando com grandes jornalistas nessa manhã, no dia da liberdade de imprensa. Os destaques para o Expresso meio-dia da nossa edição, que logo mais vai ao ar. Nós temos aí que a vacinação da população comum sem comorbidades abaixo dos 59 anos já começou em diversas cidades da região e também no estado. Agora as pessoas comuns passam a ter acesso à vacina contra a Covid-19. A FEComércio aponta um aumento do endividamento das famílias no Rio Grande do Sul. Porém, a inadimplência ainda não é um problema sério. E os destaques do esporte, vem aí com Tobias Betinho, o nosso cartola de plantão, e uma notícia extra recém-confirmada. A seleção brasileira disse que vai disputar a Copa América. Aquela suspeita do final de semana foi espantada e a seleção principal estará em campo. E os destaques internacionais dessa manhã, as eleições presidenciais no Peru e também na semana e no mês do meio ambiente, um especial sobre o Rio da Prata, o rio que faz a divisa entre a Argentina e o Uruguai, que é considerado um dos mais poluídos do mundo. Eu aguardo vocês logo aí no Expresso Meio-Dia. Um bom programa e parabéns a todos os jornalistas. Muito obrigada, Thiago. Também fazendo parte aqui da Conecta Mais e sempre levando informação, buscando fonte, buscando boas matérias para manter todo esse pessoal da nossa região bem informado. E agora, voltando com o nosso papo sobre liberdade de imprensa, hoje nós temos uma briga que é até questão política,
esquerda, direita, e quando se fala em liberdade de imprensa, quando se precisa repassar uma informação correta, nem sempre ela é boa para a direita ou para a esquerda. E quando isso acontece, por vezes nós levamos rótulos. Digo, quem está por trás das páginas dos jornais ou quem está à frente de uma televisão acaba levando rótulos por repassar informações que são informações corretas, porém, a questão da tendência a gente precisa cuidar. Como vocês veem todo esse lado dos rótulos na imprensa, Renata? Bom, Laura, antes de ser jornalista, sou uma pessoa. E como pessoa, enfim, tenho gostos, tenho posicionamentos, tenho preferências de futebol, cores, lado político também. Mas, a partir do momento que eu estou jornalista, eu preciso deixar o meu lado pessoal, enfim, o meu posicionamento particular de lado. Porque a gente fala muito sobre a questão da imparcialidade. Esse precisa ser o nosso norte. A gente não pode ser tendencioso ou mostrar somente o que é favorável a nós. Então, primeiro ponto é essa questão imparcialidade. Tenho os meus gostos, mas eles não podem transparecer. Eu preciso ser imparcial no momento que eu estou redigindo uma matéria ou consultando alguma fonte, algo nesse sentido. Então, surgiu alguma matéria, a gente até sempre comenta que uma história sempre existirão no mínimo 2 lados. Então, até o Caco comentou antes de uma matéria, enfim, que existiam 6 versões. Então, a gente sempre precisa cuidar que não existe uma versão certa sobre aquele acontecimento, aquele fato. Existem pelo menos 2 versões, enfim, 2 histórias sobre determinada questão, e por isso a importância de ouvir todos os lados. Não podemos ser tendenciosos de apenas ouvir uma parte, mas a gente precisa ouvir e, enfim, conversar com todas as partes envolvidas em determinada questão. Surgiu uma matéria, por exemplo, sobre política. É algo relevante? É algo importante? Não tem por que a gente não noticiar. É algo sobre o presidente Bolsonaro, digamos? Iremos divulgar, porque se é algo importante, é algo que a comunidade precisa saber, terá esse espaço no jornal. E, independente de qualquer lado político, de prefeito, vereador, a imprensa ela precisa ser imparcial e divulgar as informações que os leitores precisam saber, que a comunidade precisa ficar sabendo. Então, rótulos, querendo ou não, existem, acontecem em todos os lugares. E na imprensa, na comunicação, acaba não sendo diferente. Mas essa questão da imparcialidade é fundamental para deixar o nosso leitor, enfim, as pessoas que acompanham os nossos veículos, enfim, sempre bem informados. Com certeza. Então, Caco, fugir de rótulos, como podemos ver essas questões que a gente sabe que está super em alta, o pessoal fala muito, está muito presente na nossa mídia. A gente estava conversando aqui até no intervalo, né, nos bastidores aqui, exatamente sobre isso, né? Vamos tentar rememorar um pouquinho, né? A gente sabe que num passado não muito distante, um segmento político aqui da esquerda tinha uma versão muito grande à RBS. Esse mesmo segmento de esquerda tinha uma versão muito grande à poderosa Rede Globo. Né? E aquilo, você particularmente, agora, né, como a Renata falou, nós temos o nosso posicionamento pessoal também, e eu não tenho por que esconder isso. Eu não aceitava isso, até porque eu era, juntamente com a Cláudia aí, que faz parte, é defensora do segmento de esquerda e eu de direita, mas da porta para dentro do jornal a gente tem esse respeito. Se não tivesse, nós não estávamos juntos há 32 anos trabalhando. Então todos nós sabemos que num determinado momento também existia essa aversão à Rede Globo e no Rio Grande do Sul a RBS, só para citar, né, para deixar as pessoas que estão nos assistindo mais por dentro das informações. Hoje o que nós estamos vendo aí?
né? E eu vou ser sincero, eu sempre defendi a RBS e sempre defendi a Rede Globo. Né? Não é porque agora mudou de posição que eu não estou defendendo. Tá? Mas o que está se vendo agora? Até por uma questão financeira, institucional da empresa, o atual presidente Bolsonaro, eu não estou querendo, aqui não é nenhuma defesa ao Bolsonaro, tá? Ele, desde a época da campanha, todos nós sabemos que a Rede Globo foi totalmente contra a sua candidatura e uma das represálias, digamos assim, não só dele, outros jornais aí, Folha de São Paulo, mas, enfim, a grande imprensa no centro do país, elas não tiveram mais aquele suporte de mídia, né, de propaganda e publicidade aí que o governo federal sempre dava e tanto é que, né, eles estão não definhando, mas estão com problemas seríssimos de caixa financeiro, dispensando jornalistas, dispensando profissionais de outras áreas, do esporte, do entretenimento, né? E o que está acontecendo? É uma vergonha. Hoje não dá para assistir o Jornal Nacional. Agora estou falando do ponto de vista de analisar, né? Eu fico assistindo os outros jornais, a mesma matéria tem um cunho, né? Esses dias, só para citar um exemplo, aí tem, repetindo, ninguém está defendendo o governo Bolsonaro aqui, não é essa a ideia, estou falando da questão jornalística. Várias realizações do governo, claro, ele não está pagando e ela não está divulgando. Né? E aí teve o pronunciamento do presidente semana passada, que eu nem assisti, eu estava com outro compromisso, eles ficaram dando assim mais de 1 minuto, 2 minutos, mostrando o panelaço em todo o Brasil. Não precisava ter feito aquilo, né? Então, em vários outros setores, aí é pau e pau e pau e pau e pau, é um negócio que a gente vê que é um negócio muito institucional, pessoal, né? Então, eu particularmente não concordo com esse tipo de coisa, né? Aí eu acho que já fugiu, e essa crítica não é minha, essa crítica eu já tenho lido, ouvido, assistido muitos profissionais da área lamentando essa atitude, e tanto é que vários profissionais, inclusive além de os que foram demitidos ou foram convidados para deixar a empresa, muitos pediram demissão porque não estão concordando com a linha editorial da emissora, né? Nesse período também, agora trazendo mais para Nova Prata, que nós temos para a nossa realidade, em 32 anos eu já tive prefeito que quis molhar a minha mão no sentido de fazer com que o jornal tivesse um posicionamento favorável a ele, e eu abri mão disso. Né? Eu já tive empresa aí que tinha problema com o sindicato, que chegou com a direção, com o advogado dentro do jornal e literalmente proibindo o jornal de divulgar. E eu vou dizer que eu não vou dar o nome de uma questão de ética do profissional nem da empresa, mas nesses 32 anos de jornal talvez tenha sido um dos piores, se não o pior dia da minha vida em termos profissionais. Né? Você chegar dentro, vem cá, né? Você tem uma empresa e a pessoa diz, não, você não vai publicar isso aqui, ameaçando, né? Então, nós também temos essas pressões, não pensem vocês que nós não temos, né? Por exemplo, aqui nós temos 11 vereadores em Nova Prata. Claro que tem porque ele é mais esperto, porque ele utiliza mais as redes sociais, ou qualquer evento ele está fazendo foto e está nos abastecendo, que para nós é bom isso, mas nós temos que ter o cuidado. Eu não posso largar 10 matérias de um vereador e não largar nenhuma do outro vereador, porque de repente ele não tem aptidão para isso, ele não tem uma assessoria de imprensa, que eu acho que ninguém tem aqui, eu tinha. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque o que vai acontecer? De repente nas nossas páginas vai aparecer um vereador, ou vereadora, né? Uma ou dois, e os outros não vão aparecer. Mas o cara aquele, né? Só ele que está trabalhando, os outros não estão fazendo isso, então não pode ser por aí, nós temos que dosar, né? E esse tipo de matéria, geralmente a gente não cobra, né? Desde que seja matéria de cunho informativo, que tem interesse da comunidade. Então, porque nós somos um veículo de comunicação social, nós temos a obrigação de divulgar e nós temos a obrigação de fazer essa medida, né? De saber mensurar o que é só interesse ou político eleitoral, na época de campanha política, tem que ter todo esse cuidado, né?
E é um problema muito sério agora que nós entramos na questão da política, né? Existe a legislação eleitoral aí que ela é muito rígida, né? O Ministério Público, a própria Justiça, em cima dos veículos de comunicação, com fiscalização do que se... existe tamanhos, matéria paga, anúncios, depende do formato do jornal, tem o tipo de matéria que se pode veicular. Por exemplo, os prefeitos desde 1994, acho, a questão da lei das licitações e outras coisas mais que foram instituídas depois da Constituição de 88 também. Você não pode, digamos, divulgar uma matéria paga da prefeitura que apareça a foto do prefeito, do vice, dos secretários, que apareça o nome. Não pode, né? Tem matérias que muitas vezes a gente diz, o prefeito dá licença, né? Claro que se ele aparecer meio lá por trás, coisa e tal, vai depender muito do auditor, do Tribunal de Contas. Já aconteceu disso, né? De aparecer fotos semelhantes, um apontar, o outro não apontar. Então são todos os cuidados que as pessoas leigas, digamos assim, que só pegam no jornal, não sabem de toda a preocupação nossa que nós temos nas redações de jornais. Vocês com certeza têm aqui, as emissoras de rádio têm, televisão tem também, então é todo um trabalho que, como digo, desde que ele seja um trabalho sério, né, de profissionalismo, de ética, né, porque nós, antes de mais nada, nós, além das vaidades pessoais das pessoas, aí, nós estamos lidando com pessoas. Você pode agradar um, mas pode desagradar o outro. Então tem que ter um cuidado muito grande, como a Renata falou anteriormente. Com certeza. E agora, Marisol, vou jogar para ti e justamente vou questionar sobre essa imparcialidade que sim, todo jornalista na sua criação precisa ter. E também, hoje, eu digo que estar à frente da comunidade, como uma vereadora e tudo mais, você deve ter esse compromisso de ser o mais transparente possível com a comunidade. Colocações sobre todo esse papo que está sendo feito nesse momento. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, graças a Deus, nós temos a liberdade de dar as nossas opiniões e que muitas vezes são divergentes, né? E eu preciso fazer assim também dizer desse meu entendimento em relação ao que acontece no jornalismo hoje. Primeiro que, no meu entendimento, claro, os veículos de comunicação, de maneira geral, principalmente as grandes emissoras, têm sofrido muito, têm demitido seus funcionários, tanto, né, no jornalismo quanto na área de entretenimento. Acho que isso não é um, abre aspas, privilégio, fecha aspas, da Globo. Tenho esse entendimento também de que, como o Caco vinha falando, olha, num determinado momento o jornalista da RBS ou da Globo era um jornalista identificado, a gente já foi identificado como da esquerda, no outro momento a gente foi identificado como quem quer derrubar a esquerda, depois foi identificado como de direita, os coxinhas, hoje já é quem quer derrubar o Bolsonaro, enfim. Então eu acho de verdade que a gente, jornalista, fica muito feliz quando as pessoas não entendem mesmo o que a gente é. Eu ouço muito a Rádio Gaúcha, eu trabalhei na Rádio Gaúcha já também, e quando eu ouço, assim, às vezes eu já ouvi, meu colega se formou comigo, Daniel Escola, que eu respeito profundamente, ele já disse isso, sabe que eu gosto quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo para de defender, e o outro me diz, por que tu tá só criticando? Porque isso nos deixa essa sensação real de imparcialidade. Porque é quando a gente não consegue perceber bem de que lado a gente está, e aí fica só no fanatismo mesmo. Que se eu tenho um olhar que eu gosto disso, e a pessoa mostrou algo que é negativo, eu já digo, tá do outro lado. Então, essas coisas eu preciso defender. Eu trabalhei na RBS TV quase 11 anos, e absolutamente nunca ninguém me diz, isto você pode publicar, isto você não deve publicar. Marisol fala isso no Jornal do Almoço, Marisol não fala sobre aquilo no Jornal do Almoço. Nunca. Então, como a imprensa é feita de pessoas, acho que a gente precisa ter também essa visão. E justamente ter esse discernimento. Eu posso assistir, vamos entender, eu não vou mais assistir esta emissora, porque esta emissora só fala mal de alguém, do meu presidente, quem sabe. Mas aí eu vou assistir a outra que só fala bem. Então, também não adianta, a gente justamente tem que assistir e entender. E eu acho que aí está, Laura, o que é efetivamente o que a gente chama de imparcialidade. O que torna algo mais imparcial?
é justamente nunca ter uma só fonte. É justamente ouvir várias pessoas que falem várias questões. Porque uma matéria não vai apresentar o que é certo. Uma matéria jornalística vai apresentar todos os dados possíveis para que você, que está lendo, que está ouvindo, que está assistindo, possa tirar as suas conclusões a partir do que acha melhor. Tem a pessoa que diz que isso aqui é o certo. A pessoa diz, não, isso não é o certo. Então eu vou tirar a minha conclusão, não é o jornalista que tem que me dizer o que é certo. E a gente tem que ter essa visão mais crítica do entendimento. Eu acho que sim, um grande problema hoje é essa questão da polarização, ou você é isso, ou você é aquilo, e a gente não precisa ser isso, a gente pode, isso eu gosto, então isso aqui eu elogio. Essa atitude eu não gosto, essa atitude eu posso criticar, senão nós vamos ter pessoas hoje defendendo o que é indefensável. Isso também não pode acontecer. A gente tem que defender aquilo que a gente acha que é bom e criticar aquilo que a gente acha que é ruim. Nesse campo aí, nesse caldeirão todo, sofremos de novo nós jornalistas, que já sofremos quando éramos a favor da esquerda, quando éramos contrários à esquerda, sofremos dos dois lados, agora se sofre de novo desses dois lados, de medo mesmo de profissionais, às vezes, de saírem às ruas e serem agredidos, como aconteceu não faz muito tempo, acho que o mais recente foi um colega nosso, o nosso estagiário trabalhou conosco na RBS Caxias, e hoje trabalha, não vou mentir, a emissora, acredito que seja até a TV Record, que trabalha no interior de Santa Catarina, eles foram agredidos numa ocasião na rua. Agredidos, bateram, subiram no carro, quebraram o vidro do carro. Então, assim, essa demonização que se tornou a questão, às vezes, da imprensa, ela é perigosíssima, porque as pessoas deixam de dar atenção de onde elas são informadas com este comprometimento, com esta seriedade. Então, virou muito isso. O jornalista bom é qual? É aquele que escreve, e isso eu vejo também do lado político, para os políticos, para os vereadores, para os deputados, para o presidente, para o governador, para quem quer que seja. Quando a gente elogia, não, este jornalista, ele é incrível, é aquele que só fala bem de mim. Aí o outro é ruim porque falou mal de mim. Quando, na verdade, eu tenho tranquilidade em dizer que, olha, se efetivamente algo sair de maneira equivocada na rádio, no jornal, na TV, em relação a algo que eu fiz, eu tenho todo o direito de questionar e pode sair uma correção no outro dia. Então, acho que as coisas são mais leves do que a gente tem transformado nesse momento de intolerância, de notícias compartilhadas de forma equivocada, e com essa palavrinha que eu não gosto, mas ela é assim mesmo, que é a tal da demonização desse profissional. Eu acho que a gente alcança essa questão de uma sociedade democrática efetivamente quando a gente se preocupa com isso. Então, acho que esse é algo importantíssimo para a gente discutir. Vamos ter visões diferentes, mas a gente precisa ter essa coerência e esse cuidado, né, essa responsabilidade na hora da análise também. E deixa, Laura, só um pouquinho antes de eu terminar aqui, eu recebi uma mensagem de um amigo aí de Nova Prata, dizendo que eu nem mandei um abraço, então um abraço também a todos aí de Nova Prata, uma cidade que eu gosto muito e fiz muitas matérias, muitas reportagens para a TV, tanto para a RBS, quanto para a Rede, né, quanto para a Globo. Ótimo, muito bem, Marisol, tuas colocações são ótimas em relação a dizer, poxa, como é bacana ouvir quando alguém te manda, olha, por que tu fez essa colocação, não tá legal, criticou o outro, assim, a pessoa não tem noção de quem realmente tu sejas, qual é o teu posicionamento, e sim, então nesse momento tu acaba exercendo o teu trabalho de uma forma digna, que é estar repassando a informação com imparcialidade. Então, por vezes, sim, de um lado merece elogios e do outro a crítica, e vice-versa, isso acontece muito. Então agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena.
Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 9 de junho, no quadro Mulheres da Lei, estaremos recebendo Cássia Dugurukov Pires, que comanda a Brigada Militar de André da Rocha. Nos aguardem. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre liberdade de imprensa. Nós estamos em contato com a Marisol Santos, via Skype. Estou aqui com a Renata, do Correio Livre, Jornal Correio Livre, e o Caco, o Carlos Alberto Zancan, do Jornal Popular, podendo falar um pouquinho sobre esse assunto que ele é tão importante e quando se começa a debater, se entende que, sim, existem diversas vias por quais a gente acaba passando, tendo o entendimento de levar informação, ser imparcial e sim sempre com fonte e que não seja nada levado de forma anônima às pessoas, porque sim, fake news a gente está acostumado, a gente já tem esse conhecimento que as redes sociais são grandes veículos de fake news, o que pode interferir diretamente na vida da nossa comunidade. Quando a gente pensa que uma fake news ela pode estar passando pelo nosso WhatsApp, a gente diz, mas quem é que vai acreditar nisso? Agora temos uma outra situação. Todo mundo teve a possibilidade de ter um estudo, um conhecimento, teve o mesmo acesso à educação que você teve? Nem todo mundo. Então, por isso que fontes
que são, como aqui a gente fala, temos os nossos jornais, que são o que é publicado, tem uma consistência, tem um estudo por trás de poder estar apresentando para ti, ou pensar simplesmente que o que estiver nas redes é o que nós devemos consumir. Então, partindo, Caco, desde considerações em relação ao que tu gostarias de fazer, a mais colocações sobre o que a Marisol colocou antes, e também sobre as redes sociais. Não, eu só gostaria de colaborar e reforçar o que a Marisol falou com bastante propriedade. Nós, enquanto proprietários, digamos assim, diretores de veículos de comunicação ou representantes dos mesmos, nós temos uma responsabilidade muito grande que nós já abordamos anteriormente, né? Mas todo esse empreendedorismo, toda essa digamos assim, a estrutura organizacional, a empresa em si, ela tem um objetivo. Tá? O que nós fizemos? Nós produzimos informação, nós produzimos a notícia, né? A não ser de eventos que nós produzimos também, acontecimentos, senão a gente o que é? A gente só replica, a gente vai transmitir a notícia, um fato que ocorreu, né? Mas tudo isso tem um objetivo, que é aí que eu quero colaborar com a Marisol. Qual é o objetivo? As pessoas, né? Então, cabe às pessoas exatamente, que é o nosso objetivo final, de nós produzirmos conteúdo, de nós produzirmos matéria, de nós divulgarmos a foto A, B ou C, nós difundirmos esse comercial, vincular essa mídia. Qual é o objetivo? As pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas, seja ela qual for, seja qual for o veículo, o jornal, a rádio, a televisão, as mídias digitais, todo mundo quer chegar a quem? Nas pessoas, certo? Então, e cabe exatamente isso, o livre-arbítrio, né? As pessoas têm que exatamente, eu estava falando primeiro que não dá mais para assistir o Jornal Nacional, tá? Mas eu sou um cara que sempre que possível, quase que todas as noites, quando eu não tenho compromisso, eu faço questão de largar o que eu tenho para assistir. Mas não é só o Jornal Nacional. Por que eu assisto? Exatamente para ter aquele senso crítico. Opa, hoje eles foram legal. Né? Os caras estão abusando demais. Desculpa, eu estou usando o exemplo da Rede Globo e do Jornal Nacional. Existem outros tantos, né? Outras emissoras de rádio, televisão, veículo, jornal também, enfim, blogs, coisas e tal, que a gente tem acesso, mas a informação, tá? Ela é produzida com um objetivo só, que é levar ao conhecimento das pessoas. E cabe exatamente às pessoas aí discernir positiva, negativamente, certo ou errado, e tirar as suas conclusões, né? Claro que, vamos voltar àquele que nós já falamos, né? Tem muitas pessoas que induzem ou direcionam a matéria. Por isso que eu digo, é importante você não ter só uma fonte, né? Analisa várias fontes e tire suas conclusões, né? Essa também, eu acho que essa liberdade de imprensa, ela só acontece num país democrático, que nós estamos como o nosso, né? Mas essa liberdade de imprensa, ela tem que se partir também dos veículos de comunicação, mas ela tem que ter essa liberdade da pessoa que recebe a informação de discernir e ela tirar. Ela pode até estar equivocada, né? Daqui a pouco, enquanto ela, na sua concepção, não, é isso que eu quero, é isso que eu defendo, beleza, se daqui uma semana, um dia, um mês, um ano, eles, eu estava equivocada, isso aí, né, compete à pessoa definir, né? Então a nossa obrigação é levar a informação, o conteúdo, e a pessoa que decide, digamos assim, em última análise, a decisão é sempre dela, né? Com certeza. Ótimo, Caco. E eu vou, então, Renata, contigo, falando um pouquinho sobre essa concorrência desleal. Eu diria, não é concorrência, mas a gente compreende que desde o início do programa, falamos em algumas citações sobre eu tenho um celular, eu tenho como escrever, eu tenho como lançar informações na hora que estão acontecendo para as pessoas em casa.
E isso a gente compreende que diretamente com canais que têm esse compromisso de levar a verdade, se torna algo que é uma competição disparelha, sem contar que, por vezes, a informação não está chegando da forma correta. Exato, Laura. Nos últimos anos, especialmente, muitas mudanças aconteceram, especialmente falando da questão do avanço, enfim, das tecnologias, das redes sociais, até da melhoria do celular. Até então, o celular era utilizado para fazer ligação. Hoje, essa é uma das últimas questões. Ele é utilizado para vários outros assuntos e ligação acabou ficando em último plano, digamos assim. E muitos veículos, muitas pessoas na ânsia de conquistarem mais curtidas, de terem mais engajamento nas redes sociais, de serem os primeiros a divulgar, acabam cometendo erros. Porque uma matéria jornalística, ela não pode levar em consideração pressa, rapidez, agilidade. Claro, precisamos divulgar de forma rápida? Precisamos, as pessoas querem saber, as pessoas têm essa necessidade de estarem informadas. Aconteceu um acidente no Trevo Sul, mas foram quantos veículos? Tiveram feridos? Qual a gravidade dos envolvidos? Mas, como a gente já falava antes... E o cuidado, até como a Marisol disse, faz a colocação sobre... Nossa, nós noticiamos, a pessoa já tinha dados confirmados, era nome, tudo, e foi colocado. E não se pensa que na hora... Poxa, na hora já foi confirmado, ok. Sem contar, desculpe só interrompendo, né, que essa mesma informação, às vezes, aí que a gente tem observado, ela vem a primeira versão, segunda versão, terceira, quarta, quinta, qual é a intenção? Claro, daqui a pouco de prender o pessoal, né? Claro, aí vai fazendo as correções conforme o tempo passa. Está todo mundo conectado, essa conectividade ela é importante, mas tem que ter essa responsabilidade também. Desculpa, Renata. Imagina, colocações muito pertinentes nessa conversa. E a gente precisa ir dosando. Eu falo a gente, todas as pessoas que acompanham, que estão por trás. Porque, às vezes, na ânsia, não, mas aconteceu algo, eu já quero repassar para os grupos de WhatsApp, para os amigos, para os familiares, e, às vezes, é uma informação totalmente errada. Pode parecer certo, mas eu não posso ser um propagador de informação falsa. Então, eu, como pessoa, preciso ter esse cuidado. E eu, como jornalista, preciso ter esse cuidado redobrado, triplicado. Como a gente falava antes, uma história, um acontecimento não terá somente uma versão, não terá uma versão certa. Por isso a importância de ouvir diferentes fontes o máximo possível, porque cada pessoa vai apresentar a sua versão sobre aquele acontecido. E então, como eu falava antes, muitas mudanças aconteceram nos últimos anos, sim, mas uma questão que não pode mudar, que não pode se perder, é a questão da credibilidade dos veículos de comunicação e a imparcialidade, que nós já falamos, a ética e a questão de verificar, de checar informações. Porque a gente vive em um mundo com tantas mentiras, com tantas questões negativas, então, quanto mais a gente puder minimizar essas questões, com certeza é melhor. Por isso a importância do trabalho sério, do trabalho comprometido que os jornalistas, enfim, desempenho. Ótimo, muito obrigada, Renata. E agora, gostaria de agradecer, nós estamos chegando aos nossos minutinhos finais, gostaria de agradecer, Marisol, a tua participação e fazer as suas considerações finais para essa manhã. Os jornalistas falam bastante, né? Ai, está quase no fim. Mas eu queria agradecer muito, Laura, também a Renata, ao Caco, pela possibilidade da gente discutir esses assuntos, né? Tem que trazer à tona algumas coisas que não são agradáveis quando a gente fala em relação à liberdade de imprensa. A gente tem aí essa informação que o Brasil caiu 4 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa, um ranking que leva em conta as questões do exercício mesmo da profissão, né? Então vem violência, vem qualidade de estrutura, vem essa questão de censura, sim ou não, independências de mídias, pluralidade, enfim. Então, isso é muito preocupante. E quando a gente falou, só rapidinho, que a Laura citou antes, né, da nossa dificuldade de pensar que, às vezes, nem todo mundo teria uma formação mais clara e consegue perceber o que é uma fake do que é verdade, né, do que é mentira do que é verdade,
Isso a gente faz, sofre todos os dias, muitas vezes recebe uma informação, não, será que isso é assim mesmo? Né? Nós com formação em jornalismo, eu quero dizer. Então, mesmo assim, ela está aí para a gente verificar. Então, tome cuidado disso para não incorrer em crime, não compartilhar coisas que não são efetivamente reais. Guarda primeiro, analisa para depois compartilhar com as pessoas. E eu acho que, assim, a imprensa não está aí para agradar, nem para desagradar. Ela está aí para informar. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. E que liberdade, não é por acaso que rima com responsabilidade, isso tem que estar na nossa visão. Nossa do jornalista, mas também nossa do cidadão. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar aqui com vocês. Maravilha, Marisol. Estamos muito felizes em poder contar com o teu apoio nessa manhã, nesse debate tão importante e falar sim sobre a liberdade de imprensa. Um abração e estamos muito felizes realmente. E agora, agradecendo aos meus convidados que estão aqui nessa manhã, que puderam dispensar esse tempo para estar aqui. Renata, tuas considerações para essa manhã. Muito obrigada, Laura, pelo convite. Como já foi colocado antes, é um assunto muito importante e que precisa ser debatido ainda mais diante dos momentos atuais em que vivemos. Como a gente falava, a questão das informações nem sempre, né, confiáveis, divulgadas de forma incorreta. Então, é importante, sim, a gente falar sobre esse momento que a gente vive e sobre a questão da importância da liberdade de imprensa. Gratidão, muito obrigada, Renata. Obrigada por estar aqui representando o Correio Livre. E, Caco, mais uma manhã aqui comigo. Já não era a primeira vez, né? Então, Caco, muito obrigada. Tuas considerações para esta manhã. Convidem sempre dentro do possível. Vai ser um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, então, esse convite a você, a direção aqui da Conecta. Agradecer os demais debatedores, a Renata e a Marisol, que nos deram a honra de dividir conosco esse espaço, e dizer que hoje é um dia assim, de reflexão, mas é um dia de celebração também. Né? Nós que realizamos uma imprensa séria, com ética, e eu acho que nós devemos sim comemorar, apesar dos tempos difíceis, porque nós estamos atravessando, mas nós temos que realmente parar, refletir, ponderar, analisar os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, no meu caso, aí, quase mais de 35 anos, quase 36, envolvidos na atividade. Então, assim, foi um prazer muito grande estar aqui, dividir esse espaço com a Renata e com a Marisol, e contigo, né, Lara? Muito obrigado aí pela gentileza do convite, e a gente espera ter podido ter somado nessa discussão bastante oportuna nessa data tão importante que é esse 7 de junho, dia da liberdade de imprensa no Brasil. Exato. Muito obrigado. Obrigada, Caco. E obrigada a você que de casa nos acompanhou, e convido para continuar agora com muita informação no nosso Expresso ao meio-dia, com fontes que são confiáveis, e você pode estar bem informado para estar aqui, que são tanto notícias da nossa região, entre Nova Prata, Nova Bassano, enfim, as 13 cidades que compõem a região da Conecta Mais, quanto Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Então, fica com o nosso Expresso ao meio-dia e até amanhã às 10h30.